graça eterna, como estão vocês? Vamos que vamos para mais uma meditação da Palavra do Pai. Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória, tá bom? Vamos que vamos, juntos, crescendo na graça e no conhecimento de Papai do Céu. Vocês viram ontem a live do nosso irmão Geraldo, nosso irmão André Pimentel. Estamos juntos, meus irmãos. Vamos que vamos. Juntos somos mais fortes para levar uma palavra que é digna de toda aceitação, sem nenhum tipo de manipulação, trazendo consciência ao povo de Deus, trazendo responsabilidade. Ontem eu tinha postado 2 mensagens, e até postei um pouco mais cedo, até para não chocar com o horário lá dos irmãos, sobre essa questão de que a graça de Deus, ela gera em nós um comportamento, porque a graça de Deus, ela é transformadora, abençoados. Não existe esse negócio que estão falando aí não, que você é limpo no espírito, salvo no espírito, e a carne, ela é podre, a carne você tem que viver de qualquer jeito, ou o que você apronta por meio da carne, você está fazendo a vontade de Deus, não existe. Quando Jesus disse orai e vigiai, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não estava dizendo que os discípulos, os apóstolos, tinham que viver na prática da carne. Quando Jesus dizia também, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta, Jesus estava também se referindo à prática da obra para justificação na carne. Porque por mais que eles guardassem sábado, praticassem os dízimos, os jejuns, etc., a carne ali para nada adiantava, para nada prestava. Então, o espírito vivifica, a carne para nada presta, era nesse sentido deles estarem tentando se justificar pelas obras da lei, que era ali um esforço que não adiantava nada, tá? O apóstolo Paulo falando também aos Gálatas, quando ele fala, vocês começaram tão bem, falando lá no capítulo 3, vocês começaram tão bem pelo espírito, vocês estão agora acabando na carne, ou seja, eles estavam retrocedendo para a obra da lei. Paulo também disse, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E ele também dizia, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, voltar à prática daqueles rudimentos fracos e pobres da lei. Todavia, entretanto, dentro daquele contexto de carne fraca, obras da lei, havia a inclinação, as paixões carnais, que o próprio Paulo, mesmo ministrando a graça, já dizia a Timóteo, já dizia aos irmãos lá de Colossenses, fazer morrer as paixões carnais, a prostituição, o adultério, a mentira. Deus não vos chamou para a prostituição, mas para a santificação. Você vai ver Paulo em vários episódios em suas cartas, repreendendo as práticas carnais ali, e não era como alguns gracistas estão dizendo, não, porque ali tudo se aplicava à lei. Não, Paulo também repreendia, exortava as questões da inclinação carnal mesmo, quando você vai ver a repreensão daquele jovem que se prostituía com a mulher do próprio pai, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai dar uma lista sobre os beberrões, né, os adúlteros, sobre os mentirosos. Aquilo ali não tem nada a ver com levar para a lei de Moisés. Estava falando de prática mesmo. E Paulo dizia fazer morrer o velho homem, a velha natureza, aquele que mentia, não minta mais. Que conversa é essa, irmãos? De uns certos abençoados dizer que todo mundo é salvo no espírito, então na carne Deus não está se importando com absolutamente nada. Então as pessoas distorcem a nossa fala para tentar nos pegar. Assim como aqueles fariseus tentavam pegar Jesus de Nazaré em uma falha, nós vemos aí os farisaístas, os fariseus ditos em graça. Eles querem nos pegar numa falha. E aí o que acontece? Quando a gente fala de um comportamento digno do evangelho, como foi que Cristo andou? Como foi que os discípulos eram orientados por Cristo? E por que hoje você vivendo para o eterno, para o Criador, você vai achar que viver uma vida banalizada, na carnalidade,
Aí detalhe, e eles vêm ainda tentando nos atingir, dizendo que nós queremos ser santarrões. Não, abençoado. Nós sabemos que a natureza humana, essa, essa carne, ela não se converte. Agora, ela é domada. O que nós pregamos é um evangelho que traz sabedoria do alto, que traz entendimento de Cristo, mas também nos ensina a frear as paixões da nossa carne. Independente da lei ou da graça, isso sempre foi o caráter de Deus, sabe? Ministrar na vida dos filhos um procedimento santo. Então eu quero falar sobre esse tema, né? O agente limpador de Deus. Esse é o tema, o agente limpador de Deus. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, uma saudação a todos os profissionais da área da limpeza pública, né? Hoje, 16 de maio, se comemora o Dia do Gari, tá? O agente de limpeza, né? Então, essas pessoas, esses profissionais, muitos trabalham a noite toda, troca de turno, outros pegam pela manhã, pela tarde, enfim, são guerreiros. Então, assim, abençoados, tem gente que critica, coloca o lixo, eu acabei de pôr um lixo aqui na rua, tem que ter cuidado, coisa de vidro, coisa quebrada, tem que ter cuidado. E vocês já viram que os homens, tem mulheres também que trabalham na área, são guerreiros, eles chegam lá e é na correria, são atletas, né? O carro está correndo ali na frente, já eles estão pegando lixo, jogando ali, pongando no carro, e às vezes eles metem a mão mesmo, né? Mesmo com aquela luva, mas aquela luva também às vezes não protege. Tem gente que coloca vidro, coloca fezes de animal, assim, sabe? Sentar amarradinho, sentar certinho. Respeito o profissional da área da saúde, ou na área da limpeza, né? Enfim, todos os profissionais devem ser respeitados. Mas, enfim, nesse dia em especial aí, aos garis, tá? Então, eu tenho o maior prazer de quando estou entrando em casa, eu vejo, dou um bom dia, o pessoal fica alegre, a gente se reúne aos domingos, né? Aqui em Lauro de Freitas, na MGV, e por diversas vezes já chegou o profissional da área da limpeza, em farda ali, trabalhando, e a gente chama, senta ali o abençoado, dá um pedaço de bolo, dá um café com leite, dá um suco, eles ficam muito felizes, e aí segue a sua vida e a gente continua com o nosso trabalho. Então é isso, tá bom? De carinho e respeito aí aos abençoados. E falando aí do agente de limpeza, eu me inspirei nisso para trazer esse tema, né? O agente limpador de Deus, tá bom? Meu som tá tudo ok aí? Não sei se eu carreguei aqui o microfone, mas eu acho que tá tudo certo. Vamos lá. João capítulo 13, versículo 8, diz assim: Tornou Pedro a dizer: Nunca me lavarás os pés, replicou Jesus. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Naquela situação ali onde Cristo estava ali sentado ali na ceia, né, na Páscoa, colocou ali a toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos. Pedro, por um momento, não quis, né, não sei porquê. E aí Jesus disse: Olha, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu preciso te lavar. Agora, será, abençoados, que o lavar regenerador do Espírito Santo, o lavar purificador da parte de Deus, será que só tem a ver mesmo? Você acredita que só tem a ver mesmo o lavar regenerador em relação ao entendimento? Será que Deus só lavou a nossa mente? Tipo assim, você estava enganado no mundo, enganado no sistema religioso, e aí Deus lavou a tua mente, e agora você tem parte com Deus, porque agora você consegue entender a palavra da graça, porque agora você está limpo pelo Evangelho, então agora você conhece, né, o Evangelho da graça. É só esse lavar ou é um lavar mesmo? Ou é um lavar na tua mente, na tua consciência, um lavar transformador em todos os aspectos? E claro que é em todos os aspectos, abençoado. Porque se assim não fosse, se não fosse assim, Paulo, depois de ser lavado pela palavra da graça, outrora ele era perseguidor da igreja, outrora ele era blasfemador, sem entendimento, mas quando ele conheceu o evangelho, quando Cristo ressuscitado o chamou, Paulo continuou tendo um padrão de vida digno de um cristão.
Paulo disse que esmurrava o seu corpo, a sua natureza, para que pregando aos outros ele não fosse reprovado. Paulo dizia tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo dizia todas as coisas são puras para os puros. E quem é puro são aquelas pessoas que andam com a vida com respaldo no Evangelho. E volta a falar, volta a repetir, me desculpe, mas não existe Evangelho sem transformação. Não existe Evangelho sem uma mudança de caráter, sem uma limpeza verdadeiramente, primeiramente na tua mente, pelo conhecimento, e depois em um procedimento que a palavra do Pai, que o próprio Espírito ministra em nós. Não estou falando de uma santidade, de uma perfeição na carne que ninguém tem. Eu estou falando de uma mudança de atitude mediante o conhecimento do Pai. Agora, se você não concorda comigo, que não é o caso de vocês que estão aí nos comentários, porque eu sei que vocês estão alinhados com esta palavra, se existem aqueles que entram aqui, os carnais gracistas, legalistas, que querem usar da carne, da liberdade para dar ocasião à carne, caia fora. Isso aqui não é o teu lugar. Vá, como eu preguei ontem, falei ontem, vá viver lá como os porcos. Porque aqui nós estamos dando pérola e as coisas santas aos santos de Deus, aqueles que tiveram verdadeiramente uma transformação pela palavra do Pai. E não dando um alimento àqueles que estão pisando, ultrajando o Espírito da graça, desprezando os feitos de Cristo e se escondendo, sabe, maliciosamente, por causa do Evangelho, ou se escondendo debaixo da graça. Não, meus irmãos, a graça tudo revela, a graça tudo manifesta. E não adianta ficar me atacando nos comentários. Ah, você é o santarrão, você é um religioso porque você está parecendo um sistema. Eu nunca vi pregar graça e ficar pregando comportamento. Eu nunca vi a graça de Deus ser um transformar na vida das pessoas. Essa graça aí que estão falando aí, que graça é essa? Essa não é a graça de Cristo, que transforma o homem. Traz entendimento. Glória a Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Dízimo era para os judeus. Jejum era prática religiosa. Sabemos que o nosso pastor é o Espírito Santo que ministra em nós, que nos direciona. É o próprio Deus, o Criador. Agora, usar desse conhecimento para me encobrir e andar na licenciosidade, na libertinagem, na carnalidade e dizer que isso tudo faz parte de um plano de Deus para a minha vida. Só concluindo aqui o raciocínio, o agente limpador da parte de Deus é o Evangelho. Então essas pessoas que estão dizendo aí que na carne tanto faz como tanto fez, porque o importante é ser salvo no Espírito, essas pessoas estão corrompendo o Evangelho de Cristo, estão desfazendo dos feitos de Cristo. Vou repetir a palavra lá em Apocalipse. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então, o limpo vai continuar buscando a limpeza mediante o conhecimento da palavra. Não é buscando a perfeição da carne, é buscando ser uma pessoa melhor, é buscando viver a qualidade de vida que venha agradar ao Pai e, naturalmente, também venha dar um bom testemunho de filho de Deus. Então, os porcos, eles vão continuar se sujando. Os cães vão continuar comendo o próprio vômito. Mas os filhos de Deus, eles vão continuar sendo limpos por esta palavra. Não continuar sendo limpos para serem salvos, mas porque são salvos. Não continuar sendo limpos para serem abençoados, mas porque são abençoados. Não continuar sendo limpos para serem filhos, mas porque são filhos. Então os filhos de Deus, eles vão naturalmente se inclinar, uma vez que eles conhecem a palavra do Pai, eles vão se inclinar a esta palavra. E isso independente de estarem na graça ou estarem vivendo o sistema religioso tradicional. Mesmo no sistema religioso, você vai ver os sinceros, os verdadeiros, procurando ter uma vida, uma conduta, um padrão, né, que venha glorificar o Senhor mediante o seu conhecimento, mediante a sua fé. Então é inconcebível, é lamentável ver pessoas que até conhecem a palavra da graça de Deus, mas partem para cima, né, da gente que prega um bom comportamento em graça, sabe? Imagina que eu vou reunir aqui os irmãos, eu sei que o irmão Geraldo também reúne, os irmãos em Feira de Santana, alguns irmãos que se reúnem em suas casas, e até mesmo os irmãos que pregam aqui, aqueles que têm comprometimento com o Evangelho,
tá? Aqueles que têm comprometimento com a palavra da verdade. Então tem uns irmãos aqui que reúnem através da plataforma, o irmão André, o irmão Cristiano, o irmão Geraldo, né? Estamos aqui também pela plataforma. Então, como é que nós vamos chegar aqui e pregar e falar de que Deus não se preocupa com o que você anda fazendo na sua carne, porque Deus só olha o teu espírito? Que conversa é essa, irmão? Olha para a palavra, olha para a Bíblia, olha para o Evangelho. Você vai ver o apóstolo Paulo ministrando em todas as suas cartas as pessoas fazerem morrer as paixões, a natureza terrena, e mesmo assim pregando conhecimento. Essa conversa de que Evangelho da Graça não é comportamento, é posicionamento, isso é uma conversa de um carnal e está levando muita gente que saiu do sistema, recebeu a palavra da graça e hoje estão vivendo na carnalidade por causa desse tipo de pensamento. Antigamente, eu vou falar aqui, há uns 10 anos atrás, quando a gente começou a pregar o Evangelho da Graça, eu tenho certeza, vocês aí também no YouTube começaram a falar da graça, vocês que ministram o Evangelho aí, eu sei que as pessoas chegavam a dizer, rapaz, esse negócio de graça, isso deixa uma margem de interpretação para você viver de qualquer jeito. Eu tive pessoas que se reuniam comigo que diziam, rapaz, mas a graça, parece que a pessoa fica à vontade. Eu falei, mas você tem que ficar à vontade mesmo. Mas a gente não está dizendo que esse à vontade é você viver o que você bem entende, o que você bem quer. É você discernir o que é certo e o que é errado e optar e seguir o que é certo. Hoje nós temos pessoas que se reúnem conosco, que têm uma vida no temor de Deus, mas que antigamente, quando começou a ouvir a palavra da graça, achava estranho. Não, irmão, mas se não tem ali um pastor ali para puxar a orelha, se não tem ali, sabe, o medo do inferno, o medo de Deus, o medo do diabo, então as pessoas vão viver aí na prostituição, no adultério, nisso e aquilo. E aí eu sempre perguntava, você é um filho de Deus, a tua consciência te leva a isso? Me fale, ainda que a tua carne se incite, ainda que a tua carne esteja aí se inclinando, ainda que a tua mente carnal esteja aí tentando te manipular, agora pense aí com a mente de Deus. Você é livre, você é templo do Espírito Santo, você não precisa de absolutamente nada no que tange a tua vida espiritual para se aperfeiçoar, porque o Eterno já te aperfeiçoou. Agora, olha aí, examine a tua consciência. Você acha mesmo que essa palavra da graça é uma palavra que te dá legalidade, credibilidade para você viver uma vida podre, uma vez que esta palavra agiu como um agente purificador, limpador na tua consciência? Aí aqueles verdadeiros, e eu tenho um testemunho disso, não é verdade, irmão, eu pensava diferente. A graça de Deus é maravilhosa, me propõe essa liberdade, mas com equilíbrio, com domínio próprio. Então isso é que é prazeroso, é ver irmãos, filhos de Deus que recebem a palavra da graça, mas entendem, abençoados, que há de fato um lavar transformador na vida do Filho de Deus e não algo, sabe, técnico, mecânico, que fica aqui no campo da teoria. Não, vai para a prática também. Amém? Quem concorda? João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O agente limpador da parte de Deus, a palavra de Cristo. Vós já estáis limpos. Então, Jesus falou isso para os seus discípulos. No contexto, Jesus vai dizer lá em João 13, quando ele disse para Pedro assim, João 13:8, tornou Pedro a dizer, nunca me lavarás. Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí o Pedro diz assim, então não lava apenas os meus pés, lava a cabeça, lava o meu corpo todo. Aí Jesus disse, não, só vou lavar os pés. No demais, o resto já está tudo limpo. Mas nem todos estão limpos. Por quê? Porque Judas estava ali. Judas não estava limpo. Então, queridos, nem todos estão limpos pela palavra da graça. Existem pessoas que têm a consciência pura, a mente limpa, mas nem todos que se dizem estar em graça estão limpos. E são justamente essas pessoas que pregam a libertinagem, a carnalidade, dizendo que conhecem o Evangelho da graça de Deus. Quem está entendendo? E você vai ver aí nos comentários.
Os carnais se manifestam logo, os gracistas se manifestam logo. Ah, porque você está distorcendo, porque isso? Por quê? Porque querem andar como porcos, irmãos. Querem andar como cães, vomitando e comendo a sua própria bagunça. Então nem todos estavam limpos, porque Judas não estava limpo. Aí no 15, 13 ele diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha o que diz em Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. A fim de santificar. O que é santificar? Bom, se Deus santificou teu espírito, se Deus fez uma obra perfeita, nos tornou santos, sede santo como é santo é vosso Deus, será que esse santificar de Deus só fica no campo da espiritualidade ou ele traz também na consciência, na vida de um filho de Deus? É claro que traz, abençoado. Claro que traz. A fim de santificar, tendo purificado com a lavagem da água ao agente purificador da parte de Deus. Com a lavagem da água pela palavra. A palavra limpa, purifica. 27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esse é o agente limpador, a palavra da graça, que santificou a nossa mente, santificou a nossa consciência, nos trouxe maturidade, nos trouxe entendimento, transformou. Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, educando-nos a renunciar às paixões, às inclinações carnais. Como assim? É por isso que muitas pessoas não têm recebido a palavra da graça e é melhor ficar num sistema religioso podre, pelo menos a carne lá está sendo domada, com medo de Deus, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo disso, do que receberem a palavra da graça e andarem na carnalidade. É por isso que Papai do Céu permite muitos filhos de Deus, muitos irmãos nossos estarem lá presos no sistema. Porque enquanto eles estão lá presos no sistema, eles estão sendo impedidos por causa do medo de pegar uma arma, de encher a cara de cachaça, pegar um carro, causar um acidente e fazerem coisas que venham denegrir, que venham ferir, com todo o medo, com todos os obstáculos da religião. A gente já vê muitos fariseus hipócritas no sistema religioso, até mesmo, principalmente os próprios líderes religiosos, envolvido com falcatruas. Imagine se eles não tivessem medo. Imagine se esses pastores que têm medo do diabo, medo de Deus, medo disso, medo daquilo, já fazem, já pronto que aprontam. Imagine se eles conhecessem a palavra da graça que promove essa liberdade. Imagine se esse povo lá do sistema, filhos de Deus, que estão lá freados pelo cabresto da religião, medo de tudo, já aprontam nos bastidores. Não estou generalizando, não são todos, tem muita gente decente de Deus no sistema, pessoas de caráter, pessoas do bem, tá? Não estou generalizando, mas imagine que uma parcela deles já aprontam, com medo. Imagine se conhecesse a palavra da graça. Eu falava até numa reunião aqui entre irmãos no domingo, que eu disse, rapaz, eu conheci pessoas que estavam no sistema, estavam tentando viver a vida em um padrão, sabe, saiu das drogas, saiu do mundo da criminalidade, estavam tentando viver a vida ali em um padrão, por causa do medo, né? Se tornou religioso, evangélico. Conheceram a palavra da graça, se alegraram, amém, glória a Deus. Aí começou a dar lugar à carne. Hoje estão comendo cadeia, aprontando na vida. Será que eles, por conhecerem a graça, hoje vão se justificar diante de Deus? Ah, Senhor, eu roubei, eu estou comendo cadeia, eu estou aprontando, mas o importante é que eu sou um filho amado e eu estou perfeito. Vai falar isso para os colegas lá de prisão? Vai falar isso para a justiça? Vai. Entendeu, abençoados? Então não usem a liberdade da graça para dar ocasião à carne, porque o lavar regenerador, o agente purificador da parte de Deus, ele trabalha na nossa vida mudando verdadeiramente todo o nosso ser. E eu encerro em Hebreus 10, 22, que diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e a inteira certeza de fé, tendo o coração que é a mente, tá, abençoado? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que é água limpa?
Palavra, que é o coração, a mente, lavado da má consciência. Agora, aprontar na vida traz uma boa consciência? Viver uma vida na carnalidade, isso traz uma boa consciência? Não, né? Então, obrigado por estarmos juntos. Esta é a graça que nós pregamos, é o evangelho respaldado que nós ministramos. E é por isso, abençoados, vou falar uma coisa para vocês, eu não sei quem vai assistir essa mensagem. É por isso que eu evito, tá? Já falei algumas vezes, mas eu vou começar a ter cuidado com isso, de indicar pessoas que pregam a graça, porque tem gente que começa muito bem, mas no meio do caminho se perdem todos. Tem gente que começa muito bem, mas no meio da caminhada se embaraça. Então, eu gosto de acompanhar aí alguns irmãos nos bastidores, nas redes sociais, que sempre estão lá postando mensagens, sempre postando palavra em graça, mas eu dou tempo ao tempo para ver como é que vai ser o desenrolar. Porque muitas pessoas, como o Geraldo e o André falavam ontem na live, muitas pessoas entravam em contato comigo e até entram ainda, alguns. Com o Geraldo, por certo com o André, por certo também com o Cristiano França, só para sugar informações, né? Até hoje eu tenho muitas pessoas que entram no WhatsApp, me mandam perguntas só para sugar informações. Eu quero aprender esse tema, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Mas você não vê aqui fazendo um comentário na live, você não vê passando uma mensagem, ô meu irmão Elson, um abraço, graça e paz, só ligam para sugar. Aí eu já começo a abrir o olho. Aí depois, de repente, somem. Quando depois aparece nas redes sociais pregando contra Elson, contra Geraldo, e não é contra Elson, contra Geraldo, contra o André, contra o Cristiano, pregando contra a própria palavra da graça que eles aprenderam através das nossas vidas. E não estou falando isso por orgulho, não. Ah, irmão Elson, mas é soberbo que ninguém aprende com o homem. Todo mundo aprende com Deus, o Evangelho. Agora essas coisas aí aprendem do homem. Todo mundo aprende com Deus, a partir de pessoas, ou por meio de pessoas. Deus não fica gritando lá do céu e revelando, não. Deus vai ensinando, edificando, principalmente aqueles que têm fidelidade, compromisso com o Evangelho. Deus vai abrindo a mente. Um irmão passou uma mensagem ontem, o meu irmão Dias Adailton, um abraço para o meu irmão. Alegre, feliz, regozijado, irmão. Que palavra você pregou no domingo sobre o governo, o reino de Deus? E eu fiquei alegre também, porque eu sei que ele é um conhecedor da palavra, mas ele teve a humildade de ligar e agradecer pela palavra. Eu disse, glória a Deus, meu irmão. É isso que Deus faz. Quando você quer conhecimento para edificar vidas, Deus vai abrindo a tua mente, o teu entendimento, e Ele vai derramando dessa graça, Ele vai dando conteúdo para a gente transmitir. E é isso que Deus tem feito através do Geraldo Moraes, do André Pimentel, do Cristiano, através da minha vida, dos irmãos, vocês que estão aí também acompanhando, sendo edificados e crescendo. E é isso que vocês vão transmitir amanhã depois. Mas por quê? Porque Deus está vendo nos corações, na mente de vocês, uma boa intenção. Deus está vendo corações puros, que querem aprender para libertar o povo do sistema religioso. E não esses falsos. Esses gracistas que ficam nos bastidores ligando para você, lhe questionando, mas não lhe dá um bom dia, não lhe dá um graça e paz. E quando aprendem com aquilo que nós pregamos, vai lá para as redes sociais, vem aqui nos comentários, nos denigrir, nos detonar, dizendo que nós somos religiosos. Por quê? Porque eles já tinham o conceito deles formado e não querem aprender nada de Deus, não querem aprender nada com nada. E aí vem inveja, porfia, ciúmes, né, irmão? É lamentável isso. Já que o irmão André, já que o irmão Geraldo, já que o irmão Elson, tá todo mundo unido aí, já que o irmão Cristiano praticamente prega todo mundo na mesma linha, eu vou... Como é que eu vou ganhar visibilidade, notoriedade? Como é que as pessoas vão me seguir? Então, eu vou detonar esses cabras, eu vou denegrir esses cabras, para que eu venha roubar a atenção. Então, ao invés de as pessoas estarem assistindo o Elson, estarem assistindo o Geraldo, estarem assistindo o André e os outros irmãos que pregam o Evangelho da Graça, aí começa a dar atenção a esse vento de doutrina. Os mesmos que se diziam ter sido libertos do sistema, vieram para a graça, decaíram da graça, viraram ateus. Que milagre, né? De uma hora para outra virou ateu. Que milagre, né? Isso é um milagre, irmão.
O crente de uma hora para outra vira ateu. Então, abençoados, estão aí só corrompendo. O agente limpador, que é a palavra de Deus, não funciona mais na vida dessas pessoas. E eu digo sempre aos irmãos que se reúnem conosco, a mesma palavra que hoje te alegra, que traz um brilho nos teus olhos, porque você está se inclinando a ela, é a mesma palavra que amanhã ou depois pode te entristecer e jogar você contra mim quando você começar a se inclinar para as obras da carne. Porque o problema não está na palavra, não está no pregador, o problema está na tua mente, no teu coração, como você tem recebido. Eu recebo muita repreensão e correção da parte de Deus, né? E quando eu sou também chamado a atenção por alguns irmãos, em uma conversa, a gente percebe, né, irmão? Eu converso com vários irmãos, seja pelo WhatsApp, seja aqui presencialmente falando, a gente conversa e a gente sente o que o irmão está vendo em nós. Ô irmão Elcio, aquela situação ali, irmão Elcio, será que foi boa? Será que... E aí você começa a ser disciplinado, ó, Papai do Céu está usando o irmão até que se reúne comigo, para mim puxar um pouquinho a orelha, e aí você tem que ser humilde. É verdade, irmão, faz sentido. Ô irmão Elcio, isso aí tem que ter um pouquinho de cuidado, né, irmão Elcio, tal... nisso aí é verdade. É claro que o irmão não está falando isso para você deixar de pregar o evangelho. Mas em algumas situações Deus vai usando. Minha esposa, por exemplo, olha, Elcio, cuidado, não dê nome de pessoas nas suas pregações, não cite nome de denominação, já que vocês falam do sistema religioso em geral. Então, evite aí situações para não inflamar as pessoas. Porque assim, a gente está pregando o evangelho e como o Geraldo sempre bate nessa tecla, a gente não tem nada contra o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, seja lá quem for. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Essas pessoas não me devem nada, não me devem satisfação, tá? A gente prega contra o sistema que eles representam, a doutrina. Então, assim, a gente não vai ferir o caráter dessas pessoas, porque, assim, a gente não conhece o caráter delas. A gente conhece aquilo que a gente vê na televisão e na mídia, mas nos bastidores a gente não conhece, né, irmãos? Então... assim como vocês também não conhecem o meu. Vocês conhecem de mim, eu vou falar de mim, vocês conhecem de mim aquilo que eu estou transmitindo aqui. Mas como é o Elcio nos bastidores? Só quem me conhece é minha esposa, é minha filhinha, são os irmãos que se reúnem comigo, são os meus amigos íntimos, são os meus alunos aqui de boxe na academia, são essas pessoas que estão mais próximas. Então assim, como é que alguém vai julgar o meu caráter? Então eu, na medida do possível, eu tento ser transparente, claro e objetivo. Eu não vivo dupla personalidade. Eu sou essa pessoa que eu sou, tá? E assim, as pessoas confundem muito isso, né? E o sistema religioso é a mesma coisa. Eles passam aquilo lá na televisão, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Então você não pode fazer um pré-julgamento por aquilo que eles fazem religiosamente, achando que aqueles homens são miseráveis, porque não é todo mundo do sistema religioso, não é todo pastor legalista, que embora esteja aí enganando o povo de Deus com a doutrina, que é ladrão, que é prostituto, que é isso. Não, abençoado, não é bem assim, tá bom? Então, fico aqui com essa palavra, espero que vocês tenham me entendido. Deixa seu like aí para fortalecer o canal, se inscreva e compartilha e vamos que vamos. E queridos, apoiem o trabalho sério do Evangelho da Graça, apoiem, sabe? Eu peço aos irmãos que se reúnem, continue apoiando. A gente tem muita dificuldade para manter uma estrutura, para adquirir novos investimentos, para melhorar a qualidade das transmissões, a melhorar, não apenas aqui a questão da câmera, não é isso, não é a questão aqui do YouTube, mas principalmente a questão local. Falei para os irmãos, a gente está em um espaço, precisando de uma reforma, está meio que improvisado, mas isso tudo é recurso. Enquanto não vier na consciência dos filhos de Deus que há um investimento a ser feito, que há um melhoramento a ser feito, existem pessoas, a demanda é grande. Vem aqui, irmão Elcio, na minha cidade, eu tenho que deixar aqui a minha escola de boxe, eu tenho que deixar aqui as reuniões final de semana, se eu me propor a fazer uma viagem, seja para Jequié, Feira de Santana, tudo isso demanda gastos. Então assim, apoie o trabalho porque a gente quer trabalhar, mas a gente quer levar essa palavra adiante, não é cobrando pelo evangelho, é pedindo uma ajuda, um apoio para a gente trabalhar nesses bastidores que muitas vezes as pessoas ignoram que existe, tá? E sem contar que é o mais importante, é o fundamental, é o que nós estamos sempre falando. Nós lidamos com pessoas, com vidas.
E não existe o pão de Cristo, ele precisa ser compartilhado. Não dividido, compartilhado. E eu não quero falar de amor aqui, mas não compartilhar esse amor na prática. E os irmãos que se reúnem conosco sabem muito bem disso. A gente é uma família. Precisou de alguma coisa? Se a gente pode fazer, a gente abraça e faz. Tá bom? Graça e paz. Obrigado a vocês aí nos comentários. Graça eterna. Eu volto à noite com mais uma reflexão aqui no canal.